Cheguei. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Buenos dias. Buenos dias. Bom dia. Bom dia. Hoje temos visita especial. Tinha na fila aqui o Leco estava na fila. Cadê ele? Bom dia a todos. A Nai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dá um tempinho aqui para o pessoal entrar. Pastor Gerson está na sala? Estou na sala. Não tá. Estou arrumando aqui, já estou ligando meu vídeo aqui também. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, meus queridos. Amém. 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 O povo de Deus está cuidado. Aleluia. Oh, glória. Amém. Ô, Glória. Todo mundo animado. Vou colocar todo mundo aqui silencioso aqui, tá? Só um pouquinho. Todo mundo ligado. Ei, botei o Rui no silencioso no meio da conversa dele. Só um pouquinho. Eu vou pedir para o pastor Gerson fazer uma oração de início para nós. Pode ser, pastor? Deixa eu abrir aqui o teu, se eu conseguir. Eu acho que eu não consigo aqui, pastor. Deu um chute. Abre para nós aí. Já está aberto. Então tá bom. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz. Todo mundo dormiu bem, acordadinho para meditarmos na palavra do Senhor. Que maravilha. Vamos orar então em nome do Senhor e darmos início à nossa EBD então neste domingo. Em nome de Jesus, fechemos nossos olhos, falemos com o Senhor. Querido papai, nós estamos, ó Deus, conectados, é verdade, a uma rede, Senhor Jesus, ó Deus querido, através das redes sociais, mas nós queremos, acima de tudo, estar conectados com o Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor amado, porque não há, Senhor amado, para Ti, Senhor Jesus, barreiras ou situações pelas quais Tu não possas manifestar a Tua palavra, nem tampouco manifestar, Senhor, a Tua presença. Eu te louvo, Deus, porque Tu manifestas, ó Deus, a Tua presença, às vezes para grandes grupos, juntos, aglomerados, outras vezes apenas para um gadareno sozinho no cemitério, outras vezes, ó Deus querido, no meio do mar revolto. Mas o fato é que, ó Deus, a Tua presença, Senhor, ela se manifesta independente das circunstâncias. E o que nós queremos aqui nesta manhã não é simplesmente, Deus, estarmos juntos, estarmos aqui. Não, nós queremos, ó Pai, a presença de Deus através do fluir da Tua palavra. Usa Teus filhos, ó Pai, de forma poderosa para que tenhamos um tempo de crescimento. E não apenas para crescer, Senhor, mas também, ó Pai, a ponto de poder transmitir palavra de Deus àquele que está próximo de nós. Assim nós oramos e rogamos a bênção do Senhor sobre essa nossa escola bíblica dominical e usa, Senhor, os professores de forma especial nesta manhã, em nome de Jesus. Que assim seja, a glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Obrigada, pastor. Bom dia, pessoal. Para avisar para vocês hoje, então, nós temos um episódio especial da nossa EBD. Hoje nós vamos receber o Ministério dos Casais aqui com a liderança, né? Que vão nos trazer a lição. O Ed Elisama, o Martinha, a Elisa, e o Renan e a Andréia vão estar nos dando essa lição hoje. Então, sem mais delongas, vou abrir aqui para o casal que vai iniciar e vou deixar eles introduzirem aqui o assunto para nós começarmos. Ok, estão ouvindo bem a gente aqui? Só um joinha, por favor, Cris. Ok, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia.
É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. É uma responsabilidade muito prazerosa e muito grande para a gente estar compartilhando com vocês essa lição, tá? Uma que a gente tem um amor, um carinho especial por essa escola, que para nós realmente é a melhor escola que pode ter no mundo. E no segundo momento, até pelo próprio tema da lição, né? Pode iniciar, por favor, Cris, então. Então, só fazendo um check-in rápido, nós estamos em família aqui, tá, pessoal? Então, tem uma criança um pouco autônoma e outra pouco menos autônoma aqui do nosso lado. Então, talvez tenha alguma observação no meio, mas, graças a Deus, está tudo bem encaminhado. Então, como a gente introduziu, né? Então, esse tema é de bastante responsabilidade quando a gente começou a estudar, porque a gente acredita que ações divinas, né? No matrimônio para o testemunho cristão. Para nós, como cristãos, não só o matrimônio, né, mas todas as áreas da nossa vida deve testemunhar o amor de Cristo. E não diferente o matrimônio também. Então, é um tema que traz bastante responsabilidade no nosso estudo, bastante responsabilidade na meditação e, principalmente, né, na vivência desse tema. Então, hoje a gente vai estar focando mais na área do matrimônio, né? Como que Deus, quais as ações, né, divinas que vai nos trazer um casamento, um matrimônio realmente que reflita a glória dele. Então, o texto áureo do dia está em Hebreus 13:4, que fala assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Peço desculpa pelo... Ah, não, tá ali. No meu aqui tá menor. No meu aqui o Deus tá com D minúsculo por um erro de formatação, mas ali tá corrigido. Ok. Então esse é o nosso textuário do dia, tá? E pode mudar, por favor, Cris. Ok. Então, objetivos da nossa lição de hoje é conhecer a importância do testemunho matrimonial cristão na igreja e na sociedade. Perceber que a família unida, abençoada e feliz é fator abençoador da sociedade. E praticar, quanto mais casamentos e filhos abençoados, que alegria. Né? E aí a gente deve compartilhar, é óbvio, né? Essa bênção que é ter famílias centradas, né, no valor, e principalmente na presença e influenciada pelo Espírito Santo. Pode passar, por favor, Cris. Aí a nossa leitura do dia é inspirativa. Gostaríamos de pedir para algum irmão ler para a gente, por favor. Está em Salmos 128, de 1 ao 6. Caso prefiram, pode ler diretamente aí na tela também, tá? Alguém pode ler, por favor? Se conseguir habilitar o microfone. O homem bem-sucedido. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você venha à prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Então, quando eu fui ler esse texto, o que me remeteu assim, que comercial de margarina, né? Não parece um comercial de margarina esse texto? Não retrata uma família que é um comercial de margarina, assim, perfeita, né? A mulher é como videira frutífera, os seus filhos são como brotos de oliveira, ele vai ver os filhos dos seus filhos, né? Então, assim, é uma pessoa que viveu muito, que come do fruto do seu trabalho, né? Então, quando eu fui procurar uma imagem, me veio uma imagem de uma família comercial de margarina. Foi assim que eu procurei no Google, na hora que eu fui colocar essa família. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, né?
o que significava esse retrato, né? E o que significa esse retrato que a gente coloca hoje em dia na mídia e que a gente coloca muito nas redes sociais. Essa idealização, esse desejo que nós temos dessa família abençoada, né? Então, o marketing retrata algo que está no nosso coração, é isso que a gente deseja, ter essa família bem-sucedida, ter essa família funcional, essa família saudável, é isso que todos nós desejamos, né? Embora hoje as configurações familiares tenham se mudado muito e aparentemente eles não querem mais retratar dessa forma, mas é isso que está no nosso coração, é isso que a gente deseja, né? E é esse modelo que Deus nos sugere, nos diz que é bom, né? É esse modelo que Deus fala assim, olha, o homem que teme ao Senhor, é isso que ele tem, né? E esse salmo, ele foi, ao que tudo indica, escrito por Salomão, um homem que também teve uma vida, assim, pensando em família, né? Várias mulheres, né? Não era exatamente esse retrato da família dele, né? Mas é o retrato da família que ele descreveu como sendo uma família bem-sucedida. Então, eu fico pensando assim, se ele comparou a sua própria família e falou, olha, o ideal de família, né, do coração de Deus, que está no coração de Deus para nós, é esse retrato dessa família bem-sucedida. Né? Então, aí a gente falando sobre como que anda Pode passar, Cris, por favor. Como é que tem andado aí as famílias no Brasil. Elas têm retratado isso, né? Aí eu peguei alguns dados aqui, esses dados são do IBGE, falando sobre a união. Como é que ela anda hoje, né? O registro de união hoje tem caído cada dia mais. Então, cada dia mais se casa menos, né? Então, as uniões estão diminuindo, o número de uniões estão diminuindo. O registro de divórcio, contrário a isso, vem crescendo. Então, cada dia mais as pessoas se divorciam. Mas a duração das uniões, elas são dessas pessoas que se divorciam, elas têm diminuído também. Antes, em 2007, as uniões duravam até 17 anos. E hoje a média é de 14 anos. Então, as pessoas que estão se divorciando cada vez mais cedo. E os casamentos têm aí durado, proporcionalmente, aí 30% dos casamentos terminam em divórcio, né, do total dos casamentos no Brasil. Então, assim, esse retrato dessa família perfeita, ela não tem acontecido, ou o mundo tem caminhado diferente disso, diferente do ideal de Deus para as nossas vidas, né? O casamento tem sido cada vez mais solúvel, mais volúvel, né? Não tem sido essa união consistente, porque a gente tem banalizado essa união, né? A gente tem fugido desse padrão que Deus estabeleceu para nós, né? A gente tem querendo flexibilizar muito as funções, as relações, e a gente está fugindo desse padrão de Deus, e cada dia mais a gente vê que não consegue se permanecer, esse casamento não consegue se estabelecer, né? É mais difícil, tem sido mais difícil na nossa cultura esse casamento se manter. Né? Pode passar, por favor. Então, como é que a gente pode terminar bem? Como é que a gente vai ser essa fonte inesgotável de testemunho? Como é que a gente vai atingir esse status de maturidade, de equilíbrio, que é o que o pastor propõe nesse estudo? Remar contra o fluxo, né? Como é que a gente vai remar, então, contra esse fluxo, essa cultura, e ter famílias saudáveis, famílias funcionais que expressam Cristo, que expressam vidas transformadas, né? Como é que a gente vai fazer isso se a gente está remando contra a maré? Pode passar. Pode passar, por favor, Cris. Então, primeiro a gente precisa entender, assim, que que o casamento é uma instituição que ela foi criada por Deus. Se a gente for lá em Gênesis 2, Deus já estabelece a união do homem e da mulher, né? Ele já estabelece, a partir daí, princípios e diretrizes para essa união. E aí eu queria que a gente fosse ler agora lá em Efésios, considerando esses princípios e essas diretrizes que Deus nos dá para o casamento, em Efésios 5,
22 a 28. Alguém pode ler para a gente, por favor? Alguém pode ler para a gente? Não, eu leio aqui. Então, vamos lá, eu vou ler, tá? Lá em Efésios 5, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, uma santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eu não sei vocês, na hora que vocês leem esse texto, mas para mim me parece algo assim também difícil, né? Eu falar assim, olha, as mulheres sujeitem-se a seus maridos e maridos amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Eu acho um comprometimento difícil de nós alcançarmos, né? Ainda mais na nossa cultura, né? Falar para as mulheres se sujeitarem aos maridos, né? A gente ouve, o que a gente mais ouve é o contrário disso, né? É por isso que também o autor começa a remeter o primeiro tópico, ele já traz a obra do Espírito Santo, né? Que essa capacitação a gente entende que não vem de outra forma senão pelo próprio Espírito. Uma vez que a gente também lê em Gálatas 5, né, que do homem carnal não pode sair outra coisa, senão obras da carne, né? Então, o pastor até citou algumas questões de análise de perfil. A gente vê muito hoje sobre inteligência emocional, falando, né, para a gente buscar equilíbrio e maturidade, mas a gente sabe que por mais que a gente busque conhecimento com relação ao nosso perfil, ao nosso tipo de personalidade, a gente sabe que de nós, carnalmente falando, não tem muito o que sair, senão os frutos ou as obras da carne, né? Que a gente vê lá em Gálatas, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, né? Então, a gente vê que realmente, se a gente não falar em Espírito Santo, é um pouco até impossível, igual a André falou, né? A gente não vê um cumprimento desse trecho, né? Desse modelo, partindo de uma capacidade do próprio homem, né? Aí a gente voltando para esse texto, qual que é o início desse texto? Então, a gente falando assim, olha, isso é uma coisa muito difícil de nós alcançarmos, né? Mas se a gente voltar lá para o início, e eu vou ser sincera que eu não tinha me atentado a isso nesse texto, no versículo 18 fala assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí depois ele vai descrever o que é o produto desse enchimento do Espírito a partir do versículo 18. Então, a partir daí do 19, ele vai começar a falar sobre esse enchimento do Espírito Santo. E aí, no texto original, não existe essa divisão que a gente vê aqui na nossa Bíblia, né? No meu aqui, a partir do versículo 22, fala, né, tem o título lá dos deveres conjugais. Mas no texto original, é um texto só, que começa lá, vem falando a partir do versículo 18 e continua falando sobre esse enchimento do Espírito. Então, essa capacitação, ela vai vir do Senhor, né? Para que nós consigamos cumprir esse padrão ou seguir esse padrão divino
para o nosso casamento vai ser a partir do enchimento do Espírito Santo. Fora isso, nós não conseguiríamos, né? Fora isso, isso é impossível. Como é que a gente vai conseguir realmente ser essa mulher submissa ou ser esse homem que ama a esposa se não for por essa capacitação do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa se atentar que o começo lá desse texto ele traz sobre isso, né? Sobre essa necessidade de nós nos enchermos do Espírito para que a gente consiga seguir esse padrão divino para o nosso casamento. Pode passar, Cris, por favor. Então, ali, né? A ordenança para estabelecer esse padrão começa lá em Efésios 5:18, que fala sobre o enchimento do Espírito, né? Então, essa vida conjugal está relacionada ao enchimento do Espírito Santo, né? E a mudança do nosso comportamento, ela vai ser sempre relacionada a esse conhecimento que nós temos da vontade do Senhor, que aqui está falando no versículo 27, que é que nós não sejamos insensatos, mas que a gente procure compreender qual é a vontade do Senhor, que é o que? Não se embriaguem com vinho, mas enchem-se do Espírito, né? E ela está relacionada ao profundo entendimento que a gente tem da obra redentora do Senhor. Então, essa mudança começa anterior a isso, né? Começa quando nós aceitamos ao Senhor. Lá no versículo 4, ele vai trazer sobre que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Então, é de uma vida que ela tem sido já transformada pelo Senhor. Ação de graça, né? Porque há esse entendimento dessa obra redentora do Senhor para as nossas vidas. Então, ao invés de nós termos ações, né, de obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, inconvenientes, ao invés disso, nós temos o que? Um coração grato. E que nós buscamos ao Senhor, buscamos essa transformação da nossa vida no Senhor, né? E aí eu queria trazer também lá em Tito 1, versículo 1, como é que a gente, então, como é que é essa vida de que nós vamos nos enchendo do Espírito? Isso não é obra nossa, o enchimento do Espírito é o Senhor que faz em nós, né? Nós não temos esse poder de nos enchermos do Espírito, mas nós podemos buscar esse enchimento do Senhor, nós podemos buscar essa mudança no Senhor, né? Em Tito 1, versículo 1, fala assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, o conhecimento da verdade, quando nós nos dedicamos a conhecer ao Senhor, a um relacionamento com Deus, isso vai nos levar, nos conduz à piedade. O que é piedade? É essa devoção que nós temos a Deus, é o nosso comportamento ou a nossa atitude correta para com Deus, né? Tanto de devoção, porque nós entendemos essa soberania de Deus, como a nossa atitude correta para com o próximo. Então, o entendimento, né? O conhecimento da verdade vai nos conduzir a obras que agradam a Deus, vai conduzir as nossas atitudes, vai nos trazer, vai nos mudar. As nossas atitudes podem ser mudadas a partir desse conhecimento da verdade, a partir dessa fé, desse relacionamento com Deus, é que nós vamos ser transformados. Então, pode passar, por favor, Cris. E aí, eu trouxe essa imagem aí da mulher samaritana. Me chama a atenção nessa história da mulher samaritana, quando ela vai falar para as pessoas a respeito desse encontro que ela tinha tido com Jesus. E o que ela fala para as pessoas? Ela fala assim: olha, venham aqui, eu falei com, não vou me lembrar exatamente das palavras que ela usou, né? Mas eu falei com um homem e ele tem me falado tudo que eu tenho vivido. Será que ele não é o Messias? Me chama a atenção na hora que ela fala assim: olha, ele falou tudo que eu tenho vivido. Essa mulher, pelo decorrer da história, assim, da descrição dessa história, ela sabia tudo que ela tinha vivido, ela sabia que as pessoas sabiam como era o estilo de vida dela, tanto é
né, o horário que ela estava ali no poço, enfim, dela se esquivar desse relacionamento até com outras mulheres nesse momento, ela sabia de tudo isso e as pessoas sabiam do estilo de vida dela. Mas ela fala assim, olha, mas ele falou como eu tenho vivido. Me chama a atenção a forma, como será, né, que Jesus falou com ela de uma forma que ela ouviu, de uma forma que para ela fez sentido essa revelação da sua própria vida, do seu próprio coração, de como tinham sido as suas atitudes. Então, o que eu quero trazer com isso? Que quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida ela é transformada, porque Deus ele tem esse poder de nos transformar, de nos falar aquilo que nós precisamos ouvir. É o Espírito que opera isso em nós. É o Espírito Santo que fala, que traz, né, a consciência da justiça, do pecado, do juízo. É Ele que vai constranger o nosso coração. Quando nós buscamos a Deus, nós ficamos desnudados, não tem o que fica encoberto. Deus, ele nos revela aquilo que nós precisamos saber, exatamente aquilo que nós precisamos saber. O Espírito Santo que opera essa mudança em nós através desse relacionamento que nós temos com Ele. Faz sentido, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Ninguém? Um de cada vez? Então tá, Cris, pode passar, por favor. Aí nós trouxemos uma colocação do pastor Lima, de um livro do pastor Lima. A gente achou bastante pertinente, né, irmãos, essa colocação do livro que o pastor Lima escreveu com relação a dons do Espírito, né, onde ele coloca que a verdadeira prova de que o Espírito realmente está atuando e habitando plenamente no cristão é a manifestação do fruto do Espírito. Então, trazendo para a realidade do nosso tema, né? Então, o nosso relacionamento em família evidencia a presença do Espírito Santo? Essa pergunta eu me fiz, André com certeza se fez, a gente chegou a discutir esse assunto, e eu acho que nós, né, como nosso primeiro núcleo, a nossa primeira igreja, né, que é os nossos lares, essa pergunta eu acho que tem que fazer parte, né, da nossa rotina. E aí pode passar, por favor, Cris? E trazendo para a prática, né, qual é o espaço que a palavra de Deus e a oração têm ocupado dentro do nosso lar? Pelo menos até o que a gente tem aprendido com o pastor, né, e na nossa caminhada cristã, esses são os caminhos para a gente ter o Espírito Santo, né, para a gente ter esse relacionamento com Deus através do Espírito Santo, para a gente ter a presença do Espírito Santo e assim desenvolvendo esse relacionamento para o fruto aparecer. E será que o nosso matrimônio reflete equilíbrio e maturidade, o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira maturidade que somente é através do Espírito Santo? Cris, pode voltar só um pouquinho, por favor, na frase anterior? Então, aí, eu acho que é importante a gente, como a gente fez aqui, cada um, então, pensar a respeito disso, assim, né? No sentido de que, qual tem sido o fruto, então, que você tem percebido em casa? Qual é o fruto que você tem percebido na tua família? Ele tem refletido, então, essa maturidade e esse equilíbrio. Ele tem refletido esse equilíbrio que o estudo fala que é necessário para a gente refletir ou expressar esse bom testemunho para as pessoas. Se não, se você falar, poxa, não, olha, aqui em casa a gente tem gritado demais, a gente tem se ofendido, a gente tem se machucado, os vizinhos percebem nosso descontentamento, o que tem acontecido no nosso lar, os nossos filhos percebem. Então, aí a gente tem que voltar lá no início, né? O que a gente, então, tem buscado? Como é que a gente vai frutificar se nós não temos buscado nos encher do Espírito? Então, para que o fruto ele seja do Espírito, nós precisamos nos encher. Então, a palavra, o conhecimento do Senhor,
o relacionamento com Deus, ele precisa permear as nossas vidas, ele precisa permear a nossa casa, precisa ter um espaço. A palavra de Deus, ela precisa ter espaço dentro da nossa casa, um espaço físico, um espaço né, de tempo. A gente precisa ter isso como prioridade, senão a gente vai avaliar e vai falar... E isso é real, né? Eu vou falar aqui em casa, né? Quando nós não tínhamos essa prioridade, quando em casa nós não tínhamos essa preocupação de colocar a palavra de Deus como prioridade, o relacionamento com Deus como prioridade, nós já demos muito mau testemunho. Nós não refletíamos, nós não manifestávamos o fruto do Espírito, porque nós não nos enchíamos do Espírito. A partir do momento que isso começou a ser necessidade, sabe? Olha, a gente precisa comer de manhã, então a gente também precisa se alimentar da palavra. As coisas começaram a ser naturais, não precisa ser algo assim forçado, não precisa ser, o marido não precisa querer pregar para a esposa não precisa querer pregar para o marido, olha onde você está errando, olha aqui ó, o que a palavra diz. Mas a palavra, ela vai nos moldando e ela vai fazendo parte da nossa rotina de uma forma natural. Olha, a gente pode ler um salmo num dia, a gente pode cantar em família, a gente vai com o nosso filho, né? Ele está vendo TV, a gente vai mediando aquilo que ele está vendo, usando a palavra de Deus como parâmetro, né? Então, o que a gente tem buscado, do que a gente tem buscado se encher é o que fatalmente vai ser o fruto, né, das nossas famílias. Amém? Não sei se ficou claro, se alguém quer colocar alguma coisa até aqui. Sim? Não? Então, a gente vai passar para... A gente vai convidar o Ed e a Elisama para continuar o tópico 2. Oi. Oi, estão ouvindo todos? Alô? Alto e claro, Ed. Então tá bom. Primeiro é um prazer estar com vocês nesta manhã. Aqui também está bastante frio em São Paulo, mas louvamos a Deus para falar de um tema tão atual, né? Ações divinas no matrimônio para testemunho cristão. Então, queremos louvar a Deus e é um tema extremamente atual nos dias que nós estamos vivendo, né? Estamos em casa, a maioria das pessoas estão convivendo muito mais tempo com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família, e nada melhor do que a gente dar um testemunho, que como Renan e André acabaram de falar, que os frutos do Espírito possam aparecer, que possam ser renovados, e que louvamos a Deus por este momento que nós estamos vivendo de proximidade, de leitura da palavra, de comunhão aumentada com Deus, de maior comunhão com a família. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura do versículo, né? Do texto, né? Que está em Salmo 128, né? Feliz aquele que... Vou ler aqui na minha versão, né? Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Então, queridos, vamos ao versículo, né, versículo 6, que diz: que você viva para ver os seus netos e que a paz seja com o povo em Israel. Ok. Tá. Como diz o Ed, estamos muito felizes em estar aqui com vocês, matando a saudade pela telinha. Mais alto. Mais alto? Vamos lá falar. E às vezes eu vou me aproximar um pouquinho porque as vistas não estão tão boas. Eu tenho que ler bem pertinho, tá? Que minha lente não está ajudando muito.
Mas primeiro eu quero agradecer a Andréia, né, porque ela deu uma geralzona do que, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a família, e esse versículo ela já explanou praticamente o que a gente ia falar. Então, vai ficar muito mais fácil, né, vai ficar o tempo mais curto, e para manter a amizade, eu peço que vocês não façam perguntas difíceis. Brincadeira, mas vamos lá. Pode passar o próximo. Tá. O salmista, no Salmo 128, apresenta um retrato da família e trata das bênçãos de Deus no lar e na família. Então, ele faz uma geral sobre a família. Você vai pensar assim, família perfeita, como a Andréa falou. Ele não fala aqui na família perfeita, ele fala na família feliz. Tá? Então, se uma família feliz é a família perfeita, teremos a família perfeita sim, de comercial de margarina. Só que para isso a gente tem que observar algumas coisas que o próprio salmista relata neste capítulo. Tá? Vamos lá. Respeitando o contexto social que o texto é inserido, que geralmente viviam em clãs familiares, onde ter muitos filhos era comum, natural e importante para a própria proteção e subsistência, nós vamos ver verdades para aplicar nesse nosso contexto. Então, assim, lá naquele tempo dos salmistas, as famílias se juntavam, formavam as clãs, que formavam as tribos, né? Então, estava ali todo mundo junto, isso era o conceito de família. Hoje nós temos vários outros conceitos relacionados à família, já não está mais como antigamente, mas a gente vai primar pelo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a gente vai ver que ele entra num contexto ali sempre comparando alguma coisa na parte agrícola, porque naquele período era uma sociedade agrícola. Então, ele vai estar parafraseando, mostrando oliveiras e falando alguma coisa assim para que a gente traga à mente e tente correlacionar esses fatos, ok? Pode passar o próximo, please. Ele começa falando o seguinte: quem teme ao Senhor. Esse temer aqui ao Senhor não é aquele temer do pavor, aquela loucura, não. Temer é esse respeito, é essa reverência, é a admiração. Então, se você tem isso aos preceitos de Deus, então você vai ser feliz. E daí ele começa a discorrer em todo o versículo e vai falando desde das bênçãos que vêm para o chefe da família, como para a esposa e para os filhos também. Daí ele vai discorrendo, né? No versículo 1 e 2, o salmista fala da felicidade e prosperidade como resultado do esforço do seu trabalho. Será feliz e próspero. Então, ele está dizendo assim, esforço do seu trabalho. O marido tem que trabalhar para prosperar. Então, assim, ele ensina como você ser feliz em cima daquilo que você tem, em cima daquilo que você vai adquirir com o seu trabalho. Então, você tem que fazer a sua parte e, em cima disso, o Deus que é abençoador vai lhe proporcionar justamente os frutos daquele seu trabalho. Né? No próximo slide, Cris, por favor. A esposa frutificará e os filhos serão abençoados, né? Ter filhos naquela época era um sinal de bênção. Às vezes as mulheres que não tinham os filhos era como se fossem rejeitadas, amaldiçoadas. Isso não quer dizer também que as que não tinham não eram abençoadas de outra forma, mas naquela época era um símbolo, mulher ter filhos, ser próspera, até porque assim, quanto mais filhos você tinha, mais ajudava na lavoura, então era sinônimo de prosperidade também. Então, aqui nesse capítulo, ele enfatiza bem, né? Ter filhos era um sinal de bênção de Deus para a esposa. A esposa que teme ao Senhor será frutífera, não apenas na geração de seus filhos, mas em todo o trabalho das suas mãos e viverá alegre e feliz em seu lar, com seus esposos e filhos. Os filhos, sentados ao redor da mesa, transmitem a visão de uma família unida e em paz e uma família feliz, aquela família que a Andréa falou. E os seus filhos vivendo sob a obediência e a harmonia com seus pais. Então, às vezes você pensa assim, muitas vezes a gente para pensar, os filhos começam a comentar, o pai de fulano é melhor do que o meu. Viver nessa casa é um caos. Porque... Não. Tem problema que a minha família não me serve, ou a minha família é muito chata, e às vezes os próprios pais dizem assim, que menino educado, se comporta tão bem naquela casa, e você começa a fazer comparações até mesmo dentro da igreja, né? Com aqueles amigos que você tem. Aqueles meninos são muito bem, mas você não sabe o que é que acontece dentro da casa, você não sabe que contexto eles estão inseridos, então o ser humano tem essa naturalidade de querer comparar, e nessa comparação, começa a achar que sua família não é feliz, começa a achar que sua família
não é abençoada por Deus, quando na verdade a gente tem que buscar o que a palavra de Deus diz, né? Aquilo que o salmista ensina, que é justamente temer o Senhor, que é o princípio de tudo. Se eu temo ao Senhor, se eu busco os seus preceitos, os seus caminhos, eu vou ter uma família feliz, sim. Só que a gente tem que entender que família perfeita é uma utopia, não existe. Mas eu tenho que buscar essa utopia. Eu tenho que estar sempre galgando meios que me levem a ter uma família abençoada, porque assim está escrito na palavra de Deus. E a gente tem como fazer isso. O que é que a gente... Quando a André estava falando aí, um artigo que eu estava lendo, ele fala o seguinte, ó: não existe famílias perfeitas, em que todos acordam de bom humor, isso era o que a gente queria, tá? Acordam de bom humor, dão um bom dia para todos, tomam um café juntos alegremente, oram de mão dadas e saem para o trabalho e o outro vai para a escola. De lá eles telefonam uns para os outros para saber como é que foram os seus dias e como foram as coisas. Depois voltam para jantar, veem o jornal juntos, discutem um pouco sobre o dia. Antes de dormir, fazem um culto entusiasmado. Quando chega no domingo, acordam cedo, com muita disposição e vêm para a igreja, onde sentam todos juntos, cheios de ânimos, para estudar a palavra de Deus e louvar a Deus. Então, assim, isso que a gente quer, isso que a gente imagina e acha até que os outros têm. Mas, assim, não é bem assim que acontece, né? A gente tem que entender que a gente está inserido numa família onde pessoas pensam diferente, têm sentimentos diferentes, absorvem as coisas de forma diferente. Então, assim, não tem como ter essa harmonia total que a gente imagina que tem que ter. E a própria Bíblia diz assim, você vai ter a família perfeita, você vai ter a família feliz. Como? Se você justamente seguir o que as regras de fé e prática têm na palavra de Deus. Então, a gente tem uma família onde tem inveja, onde tem desamor, onde tem briga, onde tem chateação, onde tem competição. E é muito comum a gente ficar comparando, algumas pessoas acabam comparando, eu queria que meus filhos fossem igual aos filhos de fulano, eu queria que meu marido ou minha esposa fosse igual à esposa de fulano. Então, essas comparações devem ser evitadas, né? O que a gente tem que pedir é que a unção de Deus esteja sobre as nossas famílias, nos abençoando, nos fortalecendo como casais, abençoando a nossa família, dando que os nossos filhos possam dar frutos. Agora, fazer comparações de uma família com a outra é complicado, mas não existe família feliz. Perfeita. Perfeita. Todas as famílias têm os seus problemas, uns de uma forma diferente do outro, uns com mais, outros com menos, uns com os problemas maiores, outros com menores, mas família perfeita não existe e não adianta a gente ficar fazendo comparações de uma família com a outra. Mas assim, e ficar dizendo família perfeita não existe, às vezes as pessoas também se escondem atrás desse tema. Não é que não existe, que eu não vou buscar. Não, eu vou buscar sim, tá? Ser o melhor dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo, com o primo que mora em casa, com sogra, com sogro, seja lá o que for. Eu tenho que buscar isso. Eu não posso me esconder atrás disso, de que não existe família feliz e deixar, acontece com todo mundo. Isso, às vezes, é até uma forma de você fugir das responsabilidades e deixar as coisas, tipo assim, deixar a vida me levar. E não é assim, né? E se a gente procurar ver, a própria Bíblia, ela relata sobre famílias. Então, se você quer exemplos de famílias imperfeitas, famílias disfuncionais, pode ir na Bíblia que está lotado. Começa de Gênesis, né? A primeira família, Adão e Eva, teve lá Caim e Abel, onde teve o primeiro homicídio. Então, assim, que família bem... Foi Deus que fez, acabou de fazer ali, só tinha ali dois ali de filhos, e já começaram a briga por inveja. Sim. Então, assim, na palavra de Deus, eles traz até esses exemplos para que a gente veja e aprenda o que é que a gente pode tirar com isso, porque aquela velha história, você pode aprender com os erros dos outros, isso é uma forma inteligente, você ver o que já aconteceu e não deixar acontecer com você. Então, você tem que procurar ver o que exemplo está dando. E aí, no Antigo Testamento, você vê N histórias de famílias, famílias disfuncionais, né? Mas que tiveram êxito depois, porque vai depender de cada um. Que rumo eu vou tomar?
Que direção eu vou dar para minha família? E isso é que vai dizer o que é que vai ter lá no final, né? Então, vê a questão depois vem Abraão e Sara. Sara, a esposa maravilhosa, mas ajudou o filho a enganar o marido e os irmãos brigaram ali, um tomou a primogenitura do outro. Então, assim, lá vai inveja, lá vai querer passar a perna no outro e a esposa vai e encobre o do outro. Na verdade, eles já começaram a brigar dentro da barriga, né? Então, quem tem mais de um filho sabe que tem aquelas briguinhas em casa, as competições, não existe aquele que assim, ai, que maravilha, esse menino não me dá trabalho. Não, tem. Agora, como é que eu vou administrar isso? Como é que eu vou pregar os valores para eles? Como é que eu vou ensinar? Então, assim, a família é o primeiro laboratório dos filhos, é onde a gente vai passar os valores, é onde a gente vai passar as regras, as condutas. Então, eu tenho, para que eu possa passar isso, eu tenho que ter vivência, eu tenho que ter isso arraigado em mim também. Então, como é que como é que eu construí isso? Como é que eu vou passar para o meu filho? Então, primeiro, eu tenho que dar o exemplo, né? Depois vem a história, por exemplo, de Jacó, com os 12 filhos dele. Jacó, o que é que ele fez? Ele tinha um filhinho preferido, mimava José. José com 17 anos, 12, não sei, mimadinho. Então, os irmãos começaram a ter ciúme dele, inveja, e vamos vender, e vamos... Aconteceu tudo aquilo, mas depois vocês viram o que aconteceu com José, né? Se tornou lá governador. Então, são famílias que toda família tem os problemas, mas como é que você vai administrar? Como é que você vai levar isso? O próprio Davi, os filhos dele, meu Deus, Davi foi um grande rei. A gente leu há poucos dias aí a história de Eli, dos filhos, aí você vai dizer, criado dentro da igreja, mas eram profanos, entendeu? O que aconteceu com eles? O que eles fizeram? Né? Então, assim, às vezes são coisas que a gente diz que não entende. Fiz tudo certinho, como é que... Não, isso é família, isso acontece. A família não nasce pronta. Tipo assim, casei amanhã, formei uma família perfeita. Não, família é um processo. Família é muita renúncia, família é muito aprendizado, família é muito você escutar o outro. Por isso que eu digo, é um laboratório. Começa no casamento entre os dois, que eu nunca vi um laboratório mais perfeito do que esse, né, Billy? É verdade. E você que está ouvindo agora a gente pelo Zoom e de repente está se questionando agora, e como é que pode? Eu eduquei os meus filhos, eu levei para a escola dominical, eu fiz tudo que poderia e eles se desviaram dos caminhos, né? Eu acho que você não pode ficar se culpando disso, você não pode levar esse peso, né, nas suas costas. Eu acho que se você ensinou a criança no caminho que deve andar, tá? Fez tudo conforme orientou a palavra de Deus, e se ele escolheu outro caminho, então aí foi uma escolha dele. Então, muitos pais, muitos cristãos levam pesos muito fortes nas suas costas, que vivem por anos se lamentando, se culpando porque os filhos não estão no caminho do Senhor. O que é que a gente tem que fazer? Orar. Então, se você tem esse peso nas suas costas, tira esse peso das suas costas, ore, peça a Deus e tenha certeza que se você fez o correto, se você ensinou aos seus filhos o caminho, e se depois eles crescerem e tomarem outro rumo, a gente não pode ficar se culpando. O mais importante é a edificação da família, é a edificação do lar, é ensinar, é levar a palavra, né? Se a gente fizer tudo isso, a tendência é que os nossos filhos, a nossa família, o nosso patrimônio o nosso matrimônio possa ser o mais feliz possível, né? Pode passar o próximo, Cris. Aí vem a aplicação, né? Como é que a igreja vê o papel da família nos dias de hoje? E como priorizar a família em detrimento da sociedade individualista e egoísta? Então, assim, a família é a instituição criada por Deus. Por que é criada por Deus? Sim, não foi o homem que criou, foi Deus que criou lá no Éden, lá no princípio. Então, foi ele. Por isso que ela é um alvo do inimigo todos os dias, o tempo todo. A mídia, as escolas, tudo. Então, assim, cada dia mais está difícil manter a família. Então, coisas que não aconteciam na década passada, hoje já está, e ninguém sabe como é que vai ser com os nossos netos, ninguém sabe como é que vai ser, porque assim, está uma loucura isso aqui. Então, só por Deus que a gente vai conseguir manter, mas a gente tem que ter firmado o que a gente tem de valores, o que a gente aprende na luz da palavra de Deus, para manter a família de pé, né? Então, a regra básica, deixe que
Cristo ser absoluto no seu lar. Né? Isso aí é primordial. Mantenha a palavra de Deus como regra de fé e prática. Como é que você vai conseguir isso? Leitura da palavra. Como é que Culto eu vou doméstico, leitura da palavra, oração. Como é que eu vou aplicar a palavra de Deus se eu não leio? Como é que numa hora que eu preciso vir à minha mente o versículo se eu não leio a Bíblia? Então, eu tenho que começar a fazer isso para que os meus filhos vejam e façam também. Isso tem que se tornar um hábito, como a André falou anteriormente. Se eu preciso me alimentar fisicamente, eu preciso me alimentar espiritualmente também. E isso vai fortalecer a família, né? Ensine os valores morais e espirituais aos seus filhos, tá? Mas não adianta só ensinar. Seja um exemplo em casa. Não é aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, eu tenho que procurar viver o que eu prego. A hipocrisia aqui não tem espaço, né? Eu sei que não é fácil, principalmente a gente quando está assim, eu ensinei tal coisa e estou fazendo diferente. Então, e hoje, Elisama, está muito mais difícil porque a gente ensina a palavra de Deus em casa e o poder da mídia é como se a gente estivesse toda hora batendo naquela tecla, ensinando, e o mundo, a mídia, ensinando diferente. Então, o papel dos pais hoje, ele tem que estar muito próximo aos filhos, porque, sei lá, 20 anos, 10 anos atrás, a igreja não tinha essa competição que tem com as mídias sociais, né? Com a imprensa, falando tudo ao contrário da palavra de Deus, com a faculdade, enfim, com tanta gente, enquanto a gente está em casa, me parece que a sensação é aquela. A gente está remando, ensinando a palavra de Deus e o mundo está sempre indo contra, sempre indo contra. Então, nunca foi tão necessário essa doutrinação de estar ali junto com os filhos, orando juntos na mesa, fazendo leitura da palavra de Deus, fazendo culto doméstico. Quem não tiver esse investimento na sua casa, quem não tiver junto, orientando, ensinando, insistindo os filhos, a tendência é fracassar. Mas quando você está junto ali o tempo todo, você tem uma tendência muito maior de obter uma vitória na sua família. Então, nunca foi tão importante, meus queridos, a leitura da palavra com os filhos, a comunhão com eles, culto doméstico, ensinar, ser exemplo na sua casa nos dias atuais. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, e tempos difíceis requer homens e mulheres consagrados, homens de oração, mulheres consagradas na casa do Senhor, porque dias difíceis virão. E assim, legal que um dos objetivos da lição é perceber que a família unida, abençoada e feliz é fator abençoador da sociedade. Então, assim, quando ele diz assim, que a gente vai ver a paz sobre Israel, Jerusalém. Então, assim, quando você está orando por sua família, quando você está abençoando sua família, a comunidade também está, a nação está sendo abençoada também. Então, uma família forte, uma família unida, é uma igreja forte, é uma sociedade forte. Então, assim, tudo começa ali na família. A gente tem que ter essa noção. E agora, uma família que não lê a palavra, que não é forte, nós teremos o quê? Uma igreja fraca, né? Mirrada, né? Mirrada. Então, assim, o que é que a gente tem que aprender? Né? Que o cuidado com a família é a coisa mais importante depois da nossa relação com Deus. Então, não tem como fugir disso. Primeiro é Deus, depois a família. Aí depois vem as outras coisas. Aí vem a igreja, vem todo outro processo. Mas você tem que ter essa noção, você tem que ter esse cuidado, tá? Então, eu acho que é isso que a gente gostaria de falar a respeito da família. E, assim, esse é um assunto que realmente fervilha dentro da gente, assim, borbulha, porque a gente sabe da importância que tem o núcleo familiar, da importância que Deus dá a isso que a gente precisa ter, e quais são os alicerces que tem. E a gente sabe exatamente, assim, das dificuldades que são todos os dias, as dificuldades que tem da gente manter uma família equilibrada, da gente se manter equilibrado, que não é fácil. Quem disser que é fácil, está mentindo, tá? Não é. Mas que é possível. É isso aí. E para a gente finalizar e passar a palavra ali para... Antes de passar para o Martim e a Lisa, o Renan quer falar, a gente queria dizer para você o seguinte: não desista da sua família. Jamais. Terão momentos difíceis que você vai dizer assim, poxa, eu estou ensinando a palavra, eu estou orando, eu estou fazendo isso, e parece que o barco está arrumando para o outro lado.
mas você não deve desistir de forma nenhuma. Desistir é para fraco, né? Então, Tudo posso naquele que me fortalece. isso aí, tem sempre que ter fé, confiar. Ninguém diria, Deus não disse que seria fácil, né? Não existe, esse processo não é um processo fácil. Então, que Deus abençoe. Vou voltar a palavra agora para o Renan ali. Depois vai para o Martim e a Elisa, né? A Elisama, que é da área da saúde, né, Elisama? Só complementando a fala de vocês. Não comprometa a nossa amizade. Então... A Elisama, que é da área da saúde, pode nos ajudar bastante, mas tem uma analogia que eu achei muito legal, que eu li, que ele compara a necessidade do homem ao sol, né? Que se a gente não se expor ao sol, a gente fica doente, né? Se eu não me engano, é falta da vitamina D. É isso mesmo? Vitamina D. Isso. E aí a analogia que eu vi, pessoal, eu achei fantástica. Assim como o nosso corpo ele tem uma necessidade de exposição ao sol para não ficar doente, ou a nossa alma, o nosso espírito, como seres espirituais, existe uma necessidade de exposição ao Espírito Santo. E se a gente não se expor ao Espírito Santo, nós seremos pessoas, nós seremos crentes também doentes, apenas religiosos. Né? Então, achei muito legal essa analogia e é muito importante a gente ter essa convicção, né? Que a gente tem que ter essa exposição constante, diária, ao Espírito Santo através da palavra e da oração. Senão, apenas frequência à igreja pode nos tornar pessoas doentes. Só esse complemento, assim, tá? Desculpa. Tá, não, mas só complementando o seu complemento, a réplica e a tréplica. Então, assim, quando essa exposição realmente é necessária. E essa exposição, por exemplo, à luz, né? Você fazendo a analogia também, que até dizem o seguinte, eu tenho que estar mais perto de Deus, eu tenho que ler mais a palavra. E quando a gente vai buscando mais isso, a gente vai vendo quão a gente é pequeno, quanto a gente erra, como a gente é falho, como a gente precisa. Mas como é que pode? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando e estou me sentindo assim. Mas por quê? Você está longe da luz, você não está vendo você está com a roupa branca e está longe da luz, você não está vendo as manchas que estão. Cada vez que você vai se aproximando da luz, aquilo vai ficando mais evidente, mais aparente, e você vai começando a enxergar. Isso acontece também se a gente trouxer para o lado espiritual. Eu estou me aproximando mais de Deus, eu estou vendo onde é que eu preciso melhorar, onde é que eu preciso lavar, onde é que eu preciso tirar aquela manchinha. Então, assim, não tenha medo quando você começa a ler a Bíblia e começar a ver, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Não. Graças a Deus, está me trazendo a memória o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ajustar para crescer em relação a isso. Como eu disse desde o início, é um processo, não tem pronto, né? Então, acho que era isso. Vamos passar para a Martinha Elisa agora, que já a hora está correndo, né? Então, vamos passar para a Martinha Elisa agora. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Todo mundo está nos ouvindo aí? Então, estamos aqui curtindo mais uma vez a nossa melhor escola do mundo e é muito legal a gente estar junto aqui. Temos aqui representantes do Brasil hoje aqui participando. A gente tem alegria aí no Ministério de Casais termos casais de vários estados da nossa nação brasileira e isso é enriquecedor. Isso aí é muito legal. O tema que a gente vai estudar hoje é moleza, né? É fácil. Vida conjugal e criação de filhos. É moleza para todos nós, né? Não, não é. Então, nós vamos para o terceiro tópico e eu vou pedir que a Elisa leia para a gente respeitar o trabalho do pastor Roberto e a gente vai fazendo a nossa análise também. Então, Elisa, por favor, tu lê o tópico 3. Vamos primeiro ler todo o tópico 3 e depois a gente fala um pouquinho. Leio. Bom dia, irmãos. Estamos muito felizes de estar participando dessa escola bíblica, a melhor escola do mundo. Já aprendi muito aqui com a Andréia, com o Renan. Obrigada, Andréia. Tu me deu muita luz hoje nas tuas palavras. A Elisama e o Edinho da mesma forma, muito obrigada por esse estudo. E como o Martim disse, não é fácil, não é nada fácil. Então, eu quero ler esses tópicos, eu vou começar até pelo final, porque eu acho que me falou melhor esse final da lição aqui, que diz assim, ó,
é uma semeadura a longo prazo, mas vale a pena. Com certeza vale a pena, irmãos. Traz retorno na terceira idade. Eu e o Martim estamos na terceira idade, por isso que eu fiz questão de começar pelo final. Traz retorno na terceira idade. A paz, a alegria, a estabilidade emocional e espiritual da família. Valores mais importantes do que bens materiais. Então, agora eu vou ler os tópicos aqui que o autor aqui da revista nos passou. Tudo passa por uma semeadura, que podemos assim destacar. Filhos que crescem num ambiente equilibrado e sincero. Filhos que veem seus pais como homens e mulheres de Deus. Filhos que cresceram convivendo dominicalmente com a igreja, na escola bíblica ou no culto. Filhos que sentaram com seus pais para brincar e ouvir histórias da Bíblia, que aprenderam a orar junto de seus pais. Filhos que foram amados por seus pais, avós e parentes. Filhos que viram seus pais se abraçarem, percebendo o carinho e o respeito. Filhos que não têm gravado no subconsciente, no superego, gritos, brigas e agressões de seus pais. Pais que com sabedoria pouparam filhos de participarem de DRs do casal e retiraram-se no particular para conversar suas diferenças. Pais que dobraram os joelhos, choraram, clamaram anos a fio por seus filhos, que desde pequenos já oravam até mesmo pelo futuro casamento dos seus filhos. Pais que se gastaram, que priorizaram os filhos e suas vidas em detrimento de suas próprias vontades. Pais equilibrados que sabem dar o carinho no tempo certo, mas que não se omitem da disciplina e ensino. Mas agora eu pergunto para os irmãos, para cada um de nós, vou perguntar para o Martim também, que é ele que vai fazer o estudo aqui desse último trecho. Será que só orar, irmãos, já é o suficiente? Colocar o nosso joelho no chão, orar, ler a Bíblia, ensinar o caminho para os nossos filhos? Será que isso só é o suficiente? O que tu acha, Martim? Certamente que não, né? Mas é muito legal esse momento, né? A Elisa e eu, a gente tem sido muito auxiliado, a gente tem sido muito presenteado com o Ministério de Casais, a gente sempre diz isso, né? E nesse momento aqui, nessa reunião legal, aqui nesse domingo de manhã, a gente tem aqui pastores, nós temos casais que nós caminhamos juntos e que já nos conhecemos com uma boa intimidade, e temos aqui até filhos nossos, né? Então, o que a gente fala aqui, ninguém nos conhece melhor aqui do que os nossos filhos, e que já estão casados também, graças a Deus. Então, eles conhecem as nossas virtudes e as nossas mazelas, e eles conhecem na intimidade. Então, trabalhar com família tem essa beleza, né? A gente trabalha com o que há de mais íntimo, de mais profundo, e a gente não consegue esconder com aqueles que a gente vive em intimidade, né? A transparência é inevitável. Então, cada um foi comentando, né? O Renan e a Andréia, o Edinho, a Elisama, foram comentando também já sobre a criação de filhos, sobre esse tópico nosso, né? Terceiro, semeadura divina na família, filhos servindo ao Senhor. Então, já foi colocado, a gente fez aqui alguns tópicos dentro do estudo do pastor Roberto, mas já foi falado, a Roseli já tinha comentado há umas semanas atrás, o Rafa também Oliveira, né, com a Sofia, já tinham comentado, pais piedosos, pais firmados na rocha, né, que é Jesus Cristo, são garantia de filhos igualmente comprometidos com Deus? Sabemos que não. Então, isso que a Elisa comentou, de que a oração, se nós orarmos 12 horas por dia, se nós dominarmos a Bíblia,
por versículo, por capítulo, e se nós não dermos um bom exemplo, né? Se nós não aprendermos a administrar as nossas virtudes e as nossas mazelas, se nós não aprendermos a ter esse convívio saudável na menor célula social, que é a família, fora da família, isso tudo vai se refletir também na mesma intensidade, né? O que a gente tem de melhor no casal e pior, isso tudo se reflete no nosso meio social. Então, a palavra mais forte sempre foi e sempre será o exemplo, né? É oração, estudo da palavra e ação. Tem que haver uma ação coerente com a oração e o estudo da palavra. É aquela frase do pastor Lima, né? Qual é o fruto que nós estamos dando? O que a gente está produzindo fora da nossa vida aqui conjugal? Esse é o ponto que nós estamos na nossa caminhada com o nosso Criador, né? Casamento requer aprendizado e treinamento. É inevitável. Não é ao natural que acontece uma relação saudável. A relação saudável, ela se dá através do casal no cordão de 3 dobras, né? Com Jesus Cristo. Então, requer aprendizado e requer treinamento. Requer EBD, requer ministério de casais, requer a orientação pastoral, requer caminharmos juntos com outros casais, com outras famílias, em franqueza, em sinceridade, com o coração aberto, para a gente realmente conseguir crescer em amor, né? Crescer em conhecimento da palavra, crescer em um bom testemunho. A educação dos filhos também. A educação dos filhos, ela não é ao natural que nós podemos ser bons educadores. Nós aprendemos a educar educando. E aí que complica o negócio, porque é inevitável, né? Nós estamos caminhando também com os nossos filhos e nós estamos também em tratamento. A gente também está sendo educado, a gente também está sendo treinado por Deus através da oração e através do estudo da palavra. E os nossos filhos, eles vão pegando as nossas falhas, as nossas lacunas, eles vão pegando da forma que nós estamos conseguindo passar, da forma que nós estamos naquele momento. Então, nós sempre seremos, por maior empenho, por mais oração, por mais estudo da palavra que tenhamos, nós sempre cometeremos erros e ocorrerão lacunas, falhas na formação nossa para os nossos filhos. Isso é inevitável. Estudo da palavra e oração sempre foram e serão a melhor atitude. E temos que, nessa caminhada, sermos transformados sempre. A gente pode ser imperfeito como somos, mas nós temos, eu diria, o prazer e também a obrigação de melhorarmos sempre. Pela oração e pelo estudo da palavra, nós melhoraremos. Nós melhoraremos. Mas os erros são inevitáveis. A gente tem que aprender na vida conjugal a ser tolerante, a ser paciente, para dar tempo ao outro, que ele também aprenda e nos dê também esse mesmo tempo, essa tolerância, para que também ele tenha paciência conosco nesse aprendizado, né? Isso vai ocorrer com os nossos filhos. Então, sensibilidade de nossa parte. Buscar sempre ajuda, sempre que necessário, darmos bom exemplo. A gente, com os nossos filhos, aqui temos vários casais que têm filhos, nós viveremos situações em que eles nos desagradarão por se desviarem em algum momento do caminho, por cometerem erros. Isso vai ser inevitável. E não necessariamente nós colheremos a bênção de vermos os nossos filhos encerrarem a sua existência no caminho. Nós não necessariamente ganharemos essa bênção. Mas já foi falado aqui
pelos irmãos e amigos aqui, Renan e André, Edinho e Elisama, já foi falado que se nós dermos bons testemunhos, se nós estivermos sempre firmados nesse alimento diário, que é a palavra e a oração, se nós estivermos sempre recebendo essa vitamina, que foi feita a metáfora aí com o sol, certamente nós ajudaremos os nossos filhos, nós passaremos para os nossos filhos um bastão, naquela corrida do bastão, a gente vai passar esse bastão de forma mais fácil, de que eles também façam a corrida deles e também sejam bem-sucedidos, né? Então, eu creio que é isso. O resto é caminharmos juntos. O resto é vivermos o dia a dia, sempre firmados na rocha, né? Caminharmos. Que bênção, né? Que bênção para Elisa e para mim, e para muitos casais que estamos aqui hoje nessa comunhão. Que bênção a gente poder caminhar juntos, a gente ter a palavra de Deus, que é tudo para nos orientar, nós termos escola para nos orientar, nós termos casais para nós conversarmos, trocarmos figurinha, nós temos pastores para orientarem e também orarem por nós. Então, é isso, irmãos e irmãs. Essa caminhada é muito legal e estamos juntos. Eu encerro aqui a minha fala e estamos abertos aí, porque esse assunto aí a gente pode conversar o dia todo, né? Queremos ouvi-los. Martim, tu tem um slide de conclusão aqui, eu não sei se tu quer projetar. Sim, E o pastor Rui quer falar. Uhum. Por favor, Cris, projeta. Qual é o testemunho de seus filhos? Quando o marido e esposa decidem andar juntos nesse projeto de vida, deve haver o desejo e o princípio de honra, de amor e fidelidade. Que Deus nos ajude nessa importante missão, pois com certeza sabemos que as igrejas que possuem famílias fortes e equilibradas, que testemunham da fé e do amor prático, são um farol que alcança vidas e glorifica ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, que sejamos Aleluia. esse farol. Porque, como o Edinho falou um pouquinho atrás ali, que não vamos desistir das nossas famílias. Porque, às vezes, a gente fica um pouco entristecido, não é bem como a gente tinha idealizado. Eles saem fora do trilho, como nós já saímos também. E a gente fica um pouco abatido, fica um pouco triste com isso, porque não foi aquilo que tu passou para os teus filhos. Mas aí a gente tem que ir para o joelho mais e mais e mais. Pedir para que Deus traga a mente deles, renove na mente deles o que foi passado, o que foi ensinado, que eles priorizem também os filhos, priorizem o casamento. Então, eu acho que a nossa luta como família sempre vai existir. A gente, como pais, a gente não sossega nunca. E os filhos trazem coisas para nós que a gente começa a vivenciar junto com eles. Às vezes são situações que a gente, como pais, nunca vivenciou. E aí eles trazem coisas que a gente tem que começar a vivenciar com eles. E tu começa a ver o quanto tu precisa estar junto, o quanto tu precisa apoiar, o quanto tu precisa estudar aquele assunto com eles, colocar a família em oração, colocar a família para a família se despertar nesse sentido, de ajudar aquele filho, aquele membro da família que está precisando. Então, é uma eterna conquista. Eu acho que a família da gente é uma busca sempre constante, diária, desde que eles são pequenininhos até a gente sair desse mundo. É uma busca constante, sempre. Alguma pergunta? Levantem a mãozinha, estão aqui com os nossos corações cheios de coisas boas. Precisa chegar tão perto. Primeiramente, queria agradecer, né, os testemunhos de Renan, Andréia, Elisama, Ed, Elisa, Martim, porque sim, sentimos que o Espírito Santo está na vida de vocês e vocês têm sido exemplo para nós. Agradecemos mesmo tudo que foi falado.
Eu só queria lembrar, gente, que eu estou falando como casal, né? Que o perdão é muito importante, né? Está subentendido em tudo aquilo que vocês falaram, né? Mas como é importante a gente saber que o perdão sempre vai ter que existir na família. Nós não podemos viver em família se nós não perdoarmos os nossos filhos, perdoarmos a nós mesmos, porque nós falhamos, né? Então, o perdão, que é essa bênção maravilhosa, né, que Jesus deu, né, essa oportunidade para cada um poder se avaliar e se perdoar. A família tem que se perdoar, porque muitas vezes muitos problemas advêm exatamente disso, né, que o perdão foi assim, não, nós não temos problemas, né? É a negação do problema. E, na verdade, não. Nós sabemos que a cultura do perdão, mais e mais, ela tem que ser tida nas famílias, né? Porque, sim, o perdão, ele é necessário. Ele é necessário para que nós possamos saber, pessoal, nós erramos, nós paramos e nós pedimos perdão. Então, acho que isso que eu gostaria de frisar, mas quero agradecer todas as palavras, né, de incentivo, de amor e da experiência de vocês. Vocês mostraram aquilo que vocês são, né? E é isso que as famílias precisam também ser, falar aquilo que são, aquilo que aprenderam do Senhor. E nós aprendemos isso todos os dias. Muito obrigada. Casais aí podem fazer o fechamento, como vocês quiserem. Vocês têm mais alguém que tem uma pergunta? Então a gente quer, na verdade, agradecer, né, como casal, como família, Cris, e agradecer o tempo, agradecer o convite, agradecer os nossos líderes aí, que estão caminhando com a gente aí, que a gente gosta muito, ama muito. Ed, Elisama, Martim e Elisa. Parceria fantástica aí em Deus, graças a Deus. E foi uma manhã muito gostosa para nós, uma semana bastante corrida, mas no final, graças a Deus, foi muito bom. Fica o nosso agradecimento a todos aí. E o Ministério de Casais, nos colocarmos à disposição, né, das pessoas, como ministério mesmo, é nosso intuito ajudarmos a caminharmos juntos, né? Da mesma forma como a Neide falou ali, a gente tem sido moldado pelo Senhor e tem aprendido do Senhor nessa área, nós possamos também testemunhar e conseguir passar isso para outras pessoas, caminharmos juntos. Não somos perfeitos, não somos famílias perfeitas, nem casais perfeitos, mas nós estamos dispostos a sermos moldados pelo Senhor, né? E ajudarmos outras famílias a serem abençoadas também, né? Aproveitando esse gancho, se você é casal e não participa de nenhum grupo, né, nós temos vários grupos de casais na igreja, né? Várias células e é muito legal. Temos... O Renan caiu aqui na hora que ele estava fazendo a propaganda dos PGs de casais. Continua, Cris. Os outros casais podem concluir a propaganda aí, os outros líderes. Vamos lá, querido, muito obrigado. Voltou. Mas podemos... Voltou, quer falar, hein, Renan, ainda? Pode concluir, Ed. Muito obrigado, mas reforçando ali a fala da Neide, a Roseli também que citou, da importância do perdão, né? O perdão é uma das coisas mais maravilhosas que Deus deixou para o homem. O perdão tira um peso muito grande das costas das pessoas, o perdão alivia a alma, o perdão lhe dá leveza, o perdão lhe dá uma maior comunhão com Deus. Então, querido, se você tem essa dificuldade de perdoar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a gente sabe que tem tantos homens, principalmente o homem mais de coração duro, que tem mais dificuldade de perdoar. Então, essa palavra final seria para você que tem dificuldade, ore, peça a Deus, mas aprenda a prática do perdão. O perdão é libertador, o perdão é algo excepcional na vida do homem. Então, coloque como prática o perdão na sua vida, no seu casamento, né?
Neide, como você falou, tem que ser a prática. Eu tive que perdoar ele ontem, que ele me chateou muito. Então, eu tive que viver essa prática. Então, família é isso, né? É a gente realmente... É a prática, não tem jeito. Então, é aquela coisa que chateia. Foi uma bobagem de manhã, mas poderia ter estragado meu dia inteiro, né? Então, perdoei, não foi viver. Depois a gente, para poder ter o crédito, ter que brigar de novo, né? Não pode acumular. Não brigue nada, só óleo. Não, mas brincadeiras à parte é justamente isso. Isso é família, né? Isso é a gente saber conviver um com o outro, com as diferenças, se respeitar e perdoar, né? Então, aproveitando, agradecer a oportunidade que a gente teve de estar aí conversando com vocês, dizer que é uma bênção a gente participar desses momentos, a gente cresce muito, né? Então, assim, a minha partezinha, junto com a Diadinho, era esse capítulo, mas a gente teve que ir atrás de muita coisa. E aí a gente se alimenta de uma forma que cresce, né, em nós esse desejo de querer ser melhor, ficar mais perto de Deus. Então, é um benefício muito grande para a gente também, né? Então, agradecer a vocês pela oportunidade, dizer que amamos, que estamos com saudades e em pé. Posso falar também? Podemos encerrar também aqui um minutinho, Vai lá, Cris? Martim. Vai lá. Então, é importantíssima a participação da Neide, porque o perdão, da Roseli, porque o perdão, ele é restaurador. Ele tem sido também assim no nosso casamento. Porque o viver é como aprender a andar de bicicleta, né? O viver com Jesus Cristo é um aprendizado como andar de bicicleta. A gente leva tombo, é inevitável. A gente tem arranhões. E tem que levantar e tentar andar na bicicleta de novo. E na vida conjugal, na vida com os filhos, a gente erra. E o que permite a restauração, levar a bola ao centro de novo do campo, é o perdão. Então, é isso aí. O perdão, ele é fundamental na vida conjugal, na nossa vida humana, né? E casais, estamos à disposição. Não há professor no Ministério de Casais. Nenhum de nós se atreve a ser professor de casais. Nós somos facilitadores. A gente aprende juntos. Temos um manual, que é um manual fantástico. Quando necessário, temos ajuda terapêutica, temos ajuda médica. Quando necessário, temos ajuda espiritual através dos nossos pastores. Então, convidem outros casais, venham caminhar conosco. Deus abençoe a todos. Obrigada por esses 3 casais queridões aí que toparam estar com a gente hoje, que essa lição estava prontinha para o Ministério de Casais, né? Foi perfeita. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Eu e o Thiago, a gente tem participado no Ministério de Casais com vocês na liderança e tem sido muito bom, né? Trabalhar com vocês, conhecer vocês melhor e aprender com vocês. Muito obrigada por virem aqui hoje. Tô vendo que tem vários casaizinhos que também participam aqui, que estão hoje aqui, que bom. Inclusive um aniversariante, Cris. Quem é que tá de aniversário hoje? Rodrigo. O Rodrigo foi ontem, né, Rodrigo? Foi ontem, né? Parabéns, Rodrigo, que Jesus te abençoe, né? Que dê graça logo mais uma vez, papai, né? Papai pela segunda vez, Augusto. Que Deus te abençoe. Eu não sei se tem mais alguém. Fala, Rodrigo. Tá baixinho o teu som. Uma bênção estar com vocês aí também, viu? Beijo. Deus te abençoe. Obrigada, pessoal. Não sei se tem mais alguém que quer colocar alguma coisa, quer fazer algum comentário, alguma colocação. Pastor? Bênção de Deus. Só tenho que agradecer ao Senhor. Eu acredito que o pastor Roberto foi bastante feliz também na exposição aqui, né, como autor da lição. Mas, queridos, vocês os 3, os casais aí, bênção de Deus, amados. Coisa boa. Eu fico aqui radiante, muito feliz, assim, porque nós somos uma equipe, né? Ou como diz na linguagem desportiva, é um time. Isso é muito bom, porque vocês têm a experiência. Foi, como disse a Cris, né, encaixou perfeitamente. E eu insisto, irmãos, até a Neide, a Roseli já comentou sobre perdão.
E realmente, até a própria lição falava ali, irmãos, palavra de Deus e oração, né? Tem que estar assim fluindo na nossa mente, corpo, alma, espírito, enfim, porque é por ali, não tenho dúvida nenhuma, porque essa palavra de Deus é que vai nos instruir, nos despertar. Muito, muito, muito obrigado a vocês três casais por esse momento tão precioso aí que vocês nos concederam aí de poder explicar essa lição de forma muito viva, rica e com testemunhos bem eficazes nesse sentido. Deus abençoe vocês. E à noite, né, claro, né, todo mundo grudado aí, 7 horas, 19 horas, né, todo mundo lá colado lá, né, e a partir, eu acredito que durante o próprio culto nós vamos mandar no Betel News, ali nos grupos, as transformações a partir do dia 1º, ou seja, amanhã já vamos mudar um pouquinho a formatação, tá, irmãos? Mas depois, isso não é momento para agora, depois eu aviso vocês com bastante calma, tá? De minha parte, muito obrigado e um bom domingo para todos vocês. Obrigada, pastor. Só para realmente reforçar, irmãos, fiquem ligados no Betel News, que todas as informações estão indo ali. E às vezes eu recebo aqui o pessoal me perguntando e tal coisa, mas irmão, você já recebeu, tá lá no teu Betel News, né? Então vamos ficar ligados. Eu vou pedir para a Simone encerrar para nós aqui, fazer considerações, fazer uma oração final, e aí depois a gente tira a nossa fotinho, pode ser? Estão me ouvindo? Muito obrigada, aprendi muito hoje. Vou guardar aqui no coração e já venho pensando mesmo em participar de um grupo de casais. Ainda mais que agora tá fácil, né? A gente pode participar aqui pelo Zoom. A gente é bem ocupado, mas por aqui dá. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, te damos graças, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que sonda os corações. Nós, Senhor, vemos a aparência, Senhor. Os homens veem a aparência e julgamos até, Senhor. Mas tu vês o coração, Senhor. E vendo o coração, Senhor, tu vem, Pai, com a palavra certa, na hora certa, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus poderoso, nós vimos aqui, Senhor, que tudo está ligado, tudo está junto, Senhor. Que a família, que é o projeto do Senhor, Pai, ela se reflete, Pai, na nação, Senhor, no país, Senhor. Ali está escrito que a paz sobre Israel, Senhor. Senhor, não é nada separado nem repartido, Senhor. É um plano só. É um plano só da parte do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos abre os olhos para isso, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, que a gente possa estar na tua presença, Senhor, e refletir, Senhor. Refletir, Senhor Jesus amado, a tua face, Senhor. Refletir a tua vontade, Senhor. Ó, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude, nos conduza, Senhor, nessa missão que o Senhor nos deu, tão honrada, Senhor, de cuidar de vidas, Pai, de cuidar do cônjuge, de cuidar dos filhos, Pai, de cuidar, Senhor Jesus, de vidas que o Senhor trouxe para um propósito dessa terra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque essa missão não é missão de homem, é missão que só é possível ser feita, Senhor, com a tua ajuda, com o teu Espírito. E nós pedimos, ajuda-nos, ó Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração. E pedimos, Senhor, por causa da tua bondade, porque o Senhor mesmo escolheu isso. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Vamos abrir os vídeos aí, vamos tirar nossa fotinho. Todos prontos? Quem mais vai abrir? Ó, a Natália e o Arison lá. Tiveram o Joaquim aniversariando ontem, né? Sim, o Joaquim já foi naná. Ah, vamos lá. Da manhã. Pra foto, então. Sorriso. Feito, pessoal. Vou abrir aqui para vocês. Tá aberto. Podem conversar um pouquinho. Deus abençoe. Sentindo bastante comparação.
Tchau, pessoal. Bom domingo. Bom domingo, muito obrigada. Muito obrigada. Temos que ter mais vezes esse coletivo aí dos casais, das famílias. É muito bom. Amém. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Quero todos vocês à noite, então. Vamos cultuar junto. Amém, pastor. Bom dia. Bom Nos dia a vemos à todos. noite, Deus então. abençoe. Deus abençoe. Até mais. Tá falando no mudo aí, Elisama. Abre o teu microfone. Tá ouvindo? Agora sim. O que é que significa esse carrinho de bebê atrás de você? Você está querendo anunciar alguma coisa pra gente? Não, esse carrinho de bebê é o carrinho de tortura das gatas. Ah! De tortura? Quem deu conta dele foi a Edinho. Disse, por que aquele carrinho tá ali? Eu disse, mas não, Edinho, é tu que anunciou que vai ter um filho agora, né? Não sou eu. Não, eu tô buchuda, barriga grande, mas não tô grávida. É um cachorro que ela quer criar aqui, um cachorro. Cachorro, não. Ô, Cris. Oi, fala, Martim. Cris, Tiago e Lia, nota 11 para vocês. Por esse trabalho maravilhoso que tu vem fazendo. Coordenando o Zoom de todos os ministérios da igreja. Deus continue te abençoando e a tua família aí por esse trabalho maravilhoso que tu vem fazendo. Obrigada, gente. Não é nada. A Cris, fala. Uma amiga de Pelotas hoje queria assistir, eu não sabia como passar para ela. Ai, era só dar o Zoom, Isabel. É só dar o link. Encaminhar o link. Encaminhar o link. É sempre o mesmo link que a gente usa na igreja. Quando eu encaminhei aquele post que tu botou aqui embaixo, tem o link, só foi o post, o link não foi. Tá, e tu não conseguiu copiar e mandar ou encaminhar? Quando tiver alguma coisa, me avisa que daí eu mesmo faço o encaminhamento, se precisar. Tá Mas bom. é sempre o mesmo link, tá? Todo domingo a gente usa o mesmo para facilitar, então se tu der hoje... A pessoa tem que ter o Zoom lá no aparelho dela. Tem que ter o Zoom. Tá bem, eu vou avisar ela então. Obrigada. Beijo. Bom domingo. Beijo. A Carmen estava falando lá embaixo alguma coisa, Carmen? Você está com o vídeo desligado? Acho que não. Falou alguma coisa. Obrigada, viu, gente? Valeu mesmo. Muito obrigada, Cris. Valeu, obrigado. Beijo, pessoal. Beijo para todo mundo. Até a noite. Até a noite. Parabéns para o Joaquim. Parabéns, que amor. Valeu, obrigado. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.